Gálatas capítulo 6, versículo 3 ao 6. É a perícope de hoje. Se você achou, você pode se colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Amém? Vamos orar, pode se sentar, nós vamos orar mais uma vez. Deus, eu peço sua graça sobre o seu povo, para que os ouvidos estejam atentos, os corações estejam abertos, e nós estejamos, ó Deus, como uma boa terra a receber a preciosa semente do Evangelho mais uma vez, Deus. Que ela frutifique com frutos de arrependimento, Senhor. Deus, oro para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por sua paciência para conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, que mesmo em nossas insistências, mesmo em nossas recorrências de sermos truculentos e resistentes à sua palavra, o Senhor continua nos cativando, nos chamando a Ti, Senhor, através da Tua palavra. Oro, Deus, para que nessa noite nossos corações sejam biblicamente bombardeados, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, transformados, que aqui, nessa nossa comunidade, seja um lugar onde a palavra seja pregada com clareza, o Evangelho seja transmitido puro e simples, sem variações, haja acolhimento, consolo, confronto, encorajamento, que haja em nosso meio, Deus, uma família de verdade, Senhor, uma família da graça, uma família do amor, uma família da fé, uma comunidade cativante, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalhe em nossos corações com a sua palavra, para nos transformar indivíduos à imagem de Cristo e para nos transformar coletivamente como casa do Senhor, ó Deus, a grande família do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que na ação do seu Espírito Santo, no poder da sua palavra, nós possamos nessa noite sair daqui dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo e que palavra maravilhosa Ele tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Oramos pelos nossos irmãos lá em Água Fria, que o Senhor seja, Deus, com eles, que os nossos diáconos estejam prontos a servir, que os nossos presbíteros estejam capacitados, encorajados pelo seu Espírito Santo a pregar, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa levantar homens corajosos, homens piedosos, homens amorosos, homens disponíveis e cheios de disposição para servir a igreja do Senhor, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, levante obreiros que sabem que não estão preparados, mas que atendem às qualificações bíblicas para serem preparados pelo Senhor na seara, Deus. Em nome de Jesus, oramos, ó Deus, para que o Senhor possa nos dar um coração amoroso, pronto a servir, disposto a caminhar junto com alguém na caminhada da fé, e que esteja, Senhor, apto para ladear e poder encorajar, através da exortação, da transmissão da sua palavra, no 1 a 1, para que possamos, ó Deus, ser lapidados e encorajados, ó Deus, a continuar caminhando, Senhor. Oramos por aqueles que estão frios, oramos por aqueles, ó Deus, que estão desanimados, oramos por aqueles, ó Deus, que estão acomodados, e pedimos a sua intervenção, o seu toque, o seu despertar, Senhor, e que nós, nas nossas reuniões, possamos nos sentir tão constrangidos, que o nosso desejo seja que chegue o próximo dia, que nós possamos estar aqui de novo, e que nós venhamos, ó Deus, ser encorajados a viver aquilo que recebemos aqui, continuamente em nossos dias,
Que a nossa família seja uma extensão daquilo que está sendo vivido aqui. E que aqui seja uma extensão daquilo que esteja vivido em nossas famílias, ó Deus. Que nós possamos ser fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Evangelho, Senhor. Deus, consagramos tudo que somos, tudo que temos nas suas mãos. Glória somente a Ti. Exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és tudo em nós. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus amados, Cristo é o motivo de nos alegrarmos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha para dentro do seu coração, você é conduzido pela sua consciência a olhar para Cristo e a perceber que Cristo é o modelo para você, ou você logo busca se comparar com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, com qualquer outra situação que você passou? Quando você olha para dentro do seu coração, você consegue ver a beleza de Cristo através da graça, produzindo em você a imagem dele mesmo. Nós vivemos numa sociedade altamente voltada para comparações. Comparamos o nosso carro, comparamos a nossa casa, comparamos a nossa conta bancária, comparamos o nosso emprego, comparamos a nossa saúde, comparamos os nossos filhos, comparamos e frequentemente a cultura nos propõe uma comparação para uma busca de melhorias. Olha a era coach, né? Que ganhou moda nos púlpitos, que desafia você o tempo todo a olhar alguém, o sucesso de alguém e diz: você também pode, você consegue, você é capaz, você deve se exigir dessa maneira. Esse olhar introspecto que nós devemos fazer, porque é um exercício bíblico, ele vai para dentro do seu coração com quais lentes? Com a lente da pessoa de Cristo ou com as lentes de uma cultura, de uma sociedade que impõe comparações para produzir melhorias, e isso tem um resultado final. O resultado final é você sempre estar querendo se achar de alguma maneira melhor do que alguém. Olha como que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha quem eu me tornei. E muitas vezes, até mesmo no ímpeto de uma vida religiosa, homens, mulheres, crianças, a igreja, a comunidade de modo geral, está sempre olhando para o lado e dizendo: nós poderíamos ser assim, eu deveria, olha como fulano de tal é. E aquele pecado, não, eu não posso nem me comparar com aquela pessoa, eu estou muito acima. Eu quero que esse sermão atinja em cheio o seu coração, para que quando você olhar para dentro do seu coração, você tenha as motivações certas. E isso possa produzir em você um viver piedoso. Quando você olha para dentro de você, Cristo é o motivo de você se alegrar. Quando você olha para o seu coração, você consegue ver Cristo e dizer: obrigado por o Senhor ter feito morada em mim, me alcançado, me salvado, e porque o Senhor mora no meu coração, eu posso me alegrar. Ou você, quando canta essa canção, na primeira frase: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Você fala esse nada encontrarás de bom, cheio de reservas, porque você olha para dentro de você e se acha numa qualidade que, poxa vida, não tem nem como você nem consegue cantar esse pedaço dessa canção. E aí, se você cantar: e se eu olhar para dentro de mim, o que eu vejo? Paulo está desafiando, através da aplicação final no capítulo 6, que os gálatas possam viver uma vida prática no Evangelho.
Ele espera resultados objetivos, claros. E ele está dizendo aqui a respeito da caminhada da fé, caminhar junto. O capítulo 6 tem um grande tema, caminhando junto uns com os outros na caminhada da fé e sustentando uns aos outros. Eu quero olhar com os irmãos até aqui, o que nós caminhamos. Eu não vou me aprofundar em comentar cada ponto, mas eu quero olhar e pontuar com os irmãos. Primeiro, Paulo prega o evangelho na Galácia. Segundo, os Gálatas acolhem o evangelho em seus corações. Terceiro, Paulo é cuidado pelos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14. Paulo registra como que ele foi acolhido pelos Gálatas. Diz assim a palavra de Deus: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Depois daquela enfermidade que levou Paulo a ter que parar ali na região da Galácia, se tratar, ele aproveitou aquela oportunidade, pregou o evangelho, os Gálatas acolheram o evangelho, o resultado de acolher o evangelho foi que eles trataram bem o apóstolo Paulo, uma evidência de que Cristo trabalhou nos corações deles, eles foram alcançados. Depois desse momento, o apóstolo Paulo, então, continua sua jornada de ministério, de evangelista, de missionário. Os missionários judaizantes chegam naquela região e começam a atacar os ensinos do evangelho trazidos pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 15, versículo 1, nos registra o seguinte: Atos capítulo 15, versículo 1, então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Aqueles judaizantes começaram a combater o evangelho da graça, dizendo: olha, vocês receberam a pregação do apóstolo Paulo, mas isso não é suficiente para a salvação. Vocês precisam circuncidar-se, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam de algumas práticas que estão lá na lei, porque senão não vão conseguir alcançar a salvação. Gálatas, capítulo 2, versículo 4, também Paulo evidencia como que esses que estavam ali, depois que ele partiu, tentando atrapalhar a mensagem do Evangelho. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com a finalidade de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão da lei. Nós vamos observar que esses missionários judaizantes, eles faziam isso onde o apóstolo Paulo ia, saía, eles iam atrás para tentar desconstruir a pregação de Paulo e, ainda mais, desconstruir o apostolado de Paulo. Quinto ponto, o apóstolo Paulo reage em defesa do evangelho suficiente e do apostolado. Capítulo 1, o apóstolo Paulo vem defendendo que ele não foi chamado segundo o evangelho de homens, e nem por imposição de homens. Ele narra a conversão dele, como que ele foi chamado, depois como foi a trajetória dele para estar com o Senhor Jesus Cristo, aprender o evangelho da graça, a humildade em ir a Jerusalém, estar com os apóstolos, e contudo ele diz: o evangelho, eu não fui chamado por homens, e o evangelho que eu prego não foi concedido por intermédio de mão de homens, quando ele defende a causa do evangelho. Sexto, Paulo considera ensinar sistematicamente sobre o pacto da graça e a natureza do evangelho a partir de Abraão e desenvolve até chegar no resultado final, a justificação pela fé somente. O grande tema da carta aos Gálatas é justificação pela fé somente. Ele fala como que Deus prometeu fazer isso em Abraão, ele fala como que a lei foi dada por Deus para chegar até isso, e por fim ele aplica: Cristo veio, revelou-se a nós, fez justiça por nós, e nós não podemos ser justificados pelas obras e nem pela lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: e sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Agora na parte final, a saber, capítulos 5 e 6, o apóstolo
se dedica em mostrar os resultados do Evangelho na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Dessa forma, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você foi alcançado pelo Evangelho da graça, esse Evangelho exige algumas práticas. Você não vai agora sentar e dizer, show de bola, Cristo fez tudo, e depois dele ter feito tudo, eu não tenho que fazer nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Essa posição é uma posição daqueles que estão acomodados e não entenderam quais são as exigências do Evangelho. E existe um grupo enorme de crentes assim hoje, irmãos. Querem uma boa teologia, querem um ambiente saudável, querem um bom pastoreio, mas não querem fazer absolutamente nada na comunidade de fé. Você parar para observar, depois da pandemia, os crentes ficaram seletivos com pregação. Agora eles podem ir lá, pegar o controle remoto, eles ouvem você, irmão, se você falar Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Graconato, se você falar o nome de todas essas pessoas, os crentes de hoje conhecem, escutam pregações de Paulo Júnior. Esse dia eu escutei. Uma pessoa toda tortuosa na caminhada da fé, cheio de probleminha. Pastor, você conhece Paulo Júnior? Eu falei, opa! Quase que eu dei um pulo para trás. Você está escutando Paulo Júnior pregar e você está vivendo dessa maneirinha, meu camarada. Porque as pessoas estão acomodadas, confortáveis, e elas não querem ser exigidas. O Evangelho, irmão, não é uma oferta para premiar você na sua zona de conforto. O Evangelho é o símbolo do Evangelho. Não é uma cama confortável, é uma cruz. Já parou para pensar nisso? Não é uma almofadinha, não é uma poltrona. O símbolo do Evangelho é uma cruz. E Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Evangelho começa dizendo que somos pecadores e incapazes e que Deus nos deu vida estando nós mortos. Mas na segunda faceta do Evangelho, na parte da dobradiça, na segunda parte da dobradiça, o Evangelho diz, siga Jesus, faça alguma coisa, se mexa. Esses que foram alcançados pelo Evangelho são capacitados a uma vida de obediência ao Evangelho, são firmados para abandonarem os seus pecados e não andarem na carne. Capítulo 5, versículo 1 até a parte final, o apóstolo Paulo está abordando carne e espírito, quem é o crente e quem é o carnal. Mas, depois que recebemos o Evangelho, somos desafiados a viver no Espírito, andarmos no Espírito. E por isso, desde o início do capítulo 6, agora, espirituais, salvos, recebemos a justificação pela fé, fomos atraídos à graça, transformados pelo Evangelho, ele nos chama a, todos nós, somos chamados a vivermos em comunhão, ajudando-se mutuamente. Então, primeiro momento, Paulo fala assim, olha, se vocês foram alcançados, na parte da exigência do Evangelho, se vocês foram alcançados pelo Evangelho, olhem para dentro dos corações de vocês e veem se vocês não estão tendo satisfação nos prazeres da carne. Não, é o Espírito Santo que está guiando, porque se você vive no Espírito, você também deve andar no Espírito. É a exigência que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 5. Agora, no capítulo 6, ele diz, se você foi alcançado, entendeu que você deve andar no Espírito, viver no Espírito, respondendo à obra do Evangelho no seu coração, você também é desafiado a andar junto com outras pessoas. Afinal de contas, você não foi salvo para ser uma ilha, isolado. Olha, eu estava lá no meu sofá, ouvi uma pregação e eu estou salvo, minha família vai ser edificada em Cristo, eu vou ficar por aqui mesmo. A história do desigrejado, isso não existe. Capítulo 6 de Gálatas é um chamado para contato, convivência, caminhada junto, compartilhar, dar o ombro, escorar no ombro, orar por alguém, alguém orar por você, você é desafiado continuamente. E agora, amados, eu quero que vocês percebam que o apóstolo Paulo está
sendo incisivo em trazer essa verdade aqui. A verdadeira espiritualidade emana de dentro de um coração que, ao ser avaliado, prova para si mesmo quem de fato fomos feitos em Cristo. Nós estamos acostumados a ouvir sobre espiritualidade, irmãos, que significa ser espiritual. Falar em outras línguas, dar pirueta. O que significa ser espiritual? Ter um porte bem elevado, um peito estufado. O que é ser espiritual? Ocupar algum cargo na igreja. O que é ser espiritual? Ter uma postura, às vezes, de conseguir fazer uma leitura de uma situação, ter uma palavra de choque sobre aquela questão. Mas essa espiritualidade, ela está vazia, superficial. Ela está rasa quando nós olhamos e avaliamos pessoas que se dizem espirituais, né? Entregam profecias, mas dão cheque sem fundo. E aí? Vão para a igreja, biblão debaixo do braço, rodopia, sapatinho de fogo, mas chega dentro de casa, tratam mal as suas esposas. Isso não é espiritualidade. Cadê a espiritualidade, irmãos? Mulheres que são espirituais abanam as suas saias nos cultos, mas que são cheias de irreverência dentro dos seus lares, na criação de seus filhos, no cuidado com o seu lar, nas suas casas. Que espiritualidade é essa? O evangelicalismo de hoje produz esse tipo de espiritualidade. Emocional, momentânea, vazia. Por quê? Não estão levando as pessoas a olharem para dentro dos seus corações. E quando fazem as pessoas olharem para dentro dos seus corações, estão sempre com as lentes da carne. Olha como que você é bom, olha como que você pode, olha... E avaliam-se segundo as óticas carnais, humanas, e não segundo a perspectiva do Evangelho. O texto que nós lemos e vamos explicá-lo agora nos chama para uma verdadeira espiritualidade. Preste atenção, a estrutura do texto. Primeiro, versículo 3, e hoje eu quero ser aqui um calvinista de 4 pontos do sermão. Preste atenção. Primeiro, quem é você? O versículo 3 nos apresenta. Segundo, você é a sua referência de medida. Nós vamos explicar sobre isso no versículo 4. Terceiro, a responsabilidade do cuidado pessoal do coração. Como que você deve lidar com essa questão no versículo 5? Traz essa realidade. A instrução da palavra e o feedback produzido pelo Evangelho. A instrução da palavra e o feedback produzido pelo Evangelho no versículo 6. Eu quero ir direto para o texto e explicar o texto para os irmãos de modo bem objetivo. O apóstolo Paulo chama a atenção no versículo 3 sobre aquilo que ele já começou dizendo no versículo de número 1. Preste atenção, Gálatas capítulo 6 é onde você deve estar aberto agora a sua Bíblia. No versículo 3 ele diz: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas pensar ser alguma coisa. O que é pensar ser alguma coisa? Olha onde está inserido esse versículo, qual o contexto? Versículo 6. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais. A referência de pensar ser alguma coisa é referente a pensar ser espiritual. Você pensa ser espiritual? Paulo está dizendo para os Gálatas que devem se ajudar mutuamente na caminhada da fé. Vocês pensam ser espiritual e não são, vocês estão enganando vocês mesmos. Irmãos, e uma grande constatação nos nossos dias, pessoas que fraquejam na caminhada da fé, quando são desafiadas ou confrontadas por outras pessoas que vivem uma vida de pecado, elas sabem, irmãos. Elas olham e falam assim, na posição de lá, de caídos, ainda que seja uma desculpa esfarrapada. Poxa, esse cara... Preste atenção, porque
Você deve saber quem você é. Como que está a sua vida cristã? Qual é a sua espiritualidade? Como você está vivendo a caminhada da fé? Você não vai enganar ninguém, muito menos Deus, tentando se colocar como espiritual. Não existe essa, eu já comentei isso na introdução, de você tentar dizer que você é espiritual. As pessoas sempre vão te testar se de fato você é aquilo que você diz ser, quando elas te observam. Quando elas olham suas redes sociais, quando os vizinhos ouvem os seus relacionamentos na sua casa, quando as pessoas te veem no trabalho, as suas atitudes. Irmão, quem você é? Você está se enganando, dizendo que é uma coisa se você não estiver vivendo aquilo ali. Uma falsa aparência. Mateus capítulo 23, versículo 27. Olha isso aí, irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Isso aqui é a espiritualidade superficial. É aquela pessoa que diz ser, mas que o coração está todo corrompido, está tomado por pecados que estão ali guardados, íntimos. E ele diz ser. E ele já pregou tanto essa mentira para ele mesmo que ele acredita que ele é espiritual. Essa frase de Charles Spurgeon nos faz refletir, irmãos. Preste atenção. Toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha deste cristão que eu sou. É você olhar para dentro do seu coração e ver quem você é. Será que quando você olha com as lentes do Evangelho para dentro do seu coração, você consegue enxergar um cristão que está andando no padrão Sermão do Monte? Um padrão do que está estabelecido pelo Evangelho? Quando avaliamos, irmãos, o nosso coração, muitas vezes nós lamentamos o cristão que nós somos, pensando naquilo que nós deveríamos ser, segundo aquilo que o Evangelho nos propõe, por meio da graça, por meio da misericórdia que há em Cristo Jesus. Isso nos conecta ao versículo 4, que nos chama a atenção sobre a medida da nossa espiritualidade. Primeiro, nós nos achamos espirituais, muitas vezes sem sermos, achando que espiritualidade é o estereótipo e não o coração. Nossa espiritualidade não deve ser comparada, mas ser comparativa ou comparada, mas ser autoavaliativa. O que isso significa? Você não deve colocar alguém do seu lado e falar assim, olha, isso é ter guru na fé, irmãos. Pode parar com isso. E tem um monte de crente que adora guru na fé, né? Olha como que fulano de tal é, a barba agora eu vou deixar igual ele. Vou até me vestir como os caras do The Chosen, porque é maneiro, né? Falam como os gurus da fé falam. Adotam um estilo de vida baseado naquilo que está vendo a pessoa. E não conseguem olhar para dentro dos seus corações. Lucas capítulo 18. Mateus, você estava na última leitura, agora passa Marcos, chega em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 11. Diz assim: o fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes, versículo 12, na semana, dou dízimo de tudo que possuo.
E ele segue fazendo uma série de comparações, olhando para o pecador. Lembra que no versículo 1 do capítulo 6 ele diz: se algum irmão for surpreendido em algum pecado, os espirituais devem restaurá-los. Os espirituais olham para dentro dos seus corações e avaliam essa espiritualidade. Pensam ser alguma coisa e se de fato eles são espirituais. E agora, o que o texto está nos dizendo é o seguinte: você não deve olhar para aquele que foi surpreendido no pecado e dizer: poxa, deu mole, né? Ainda bem que eu estou fortão na fé, eu não posso nem me comparar com aquela pessoa. Ou então eu me comparo dizendo: fulano de tal, tá vendo? Eu não sou igual a ele. Ele vive escorregando no mesmo pecado. Tá vendo o cara lá? O cara tá dando mole direto. Eu não, eu estou tranquilão. Eu estou na minha toada aqui direitinho. Ó. Fariseu. Que quer orar dizendo: ainda bem que eu não sou fulano de tal. E avalie o seu coração para ver se você olha para o lado e quando você vê um irmão caindo, quando você olha para alguém que derrapou na fé, você não fala assim: ainda bem que não fui eu. Essa ideia que o versículo 4 está nos propondo, irmãos. E se você olhar direitinho, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, vai lá, folheie de novo, olha o versículo 4 do capítulo 6. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória só em si mesmo e não nos outros. Cuidado para o nivelamento por baixo, irmãos. Eu escutei alguém falar que escutou, né? Isso já é um problema, mas aonde eu estava e quem estava falando, eu tenho uma segurança para falar sobre isso. A comissão geral escutou. Um candidato a concílio em São Fidélis falar bem assim: não, eu tenho minha vida assim, mas o meu pastor falou que eu posso vir ser candidato a pastor sim, porque existe um monte de pastor dessa forma que eu sou. E a situação é o seguinte: o pastor era divorciado e recasado, o candidato a pastor. E o pastor dele falou assim: não, isso aí não é impeditivo não, porque já tem pastor assim. O que é isso? Nivelar por baixo. Isso é saudável, irmãos? Preste atenção, o texto está nos dizendo: olha, não adianta você olhar e tentar se nivelar com base naquele que tropeçou no pecado. Paulo já disse que isso pode acontecer, o irmão pode passar pelo acidente do pecado, ele não está livre disso. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo assim: quando alguém tropeçar, ele não é a medida para você se avaliar e dizer: eu estou muito bem, ou dizer: eu também posso fazer igual. É o que o texto nos apresenta, de modo bem claro. Mas prove cada um a sua própria obra. Olha bem, se você não localizou, eu quero te mostrar aqui, ó, versículos 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Nós devemos estar atentos, amados irmãos, a isso que nos exige uma verdadeira espiritualidade saudável. Ser espiritual te exigirá uma vida prática e não somente uma auto-intitulação. Olha, alguém me pôs a mão em um culto e disse que eu recebi o Espírito Santo e agora eu sou espiritual. Não adianta. É como você vive. É se você dá uma migué no trabalho, se você é um cara que vive tentando dar golpe, se você é cheio de desculpas com relação às exigências na caminhada cristã, quando o pastor te chama para conversar, você: não, pastor, mas pera lá, a Bíblia também fala isso. Não adianta se auto-intitular espiritual, irmãos. A sua atitude, a sua prática, o seu viver vai revelar o seu coração. Você não vai conseguir esconder a sua falsa espiritualidade o tempo todo, você vai ser envergonhado. Se não, em algum momento aqui na vida, no dia do juízo. Você está se enganando, você está se nivelando com base naquilo que você viu de pecado, que alguém pecou perto de você, e você se nivela: olha, ainda bem que não fui eu, olha como que eu sou bom, estou acima disso. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 3. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 3. Eu já estou caminhando para o final.
Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 13, diz assim, eu quero ler essa perícope todinha. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe tudo o que necessitais, antes mesmo de pedir-lhes. Não adianta, irmãos, querer dizer, ir para a rua, levantar a mão, fazer culto ao ar livre. É a prática, é o seu viver. Você faz um culto ao ar livre, você vem na igreja, na segunda-feira você está no trabalho. Que crente é você lá? Você entrega folheto, faz evangelismo, vem na igreja. Só que na terça-feira, você vai no supermercado. Quem é você lá? Desde as mínimas atitudes, uma pessoa ranzinza, ignorante, que tenta dar golpezinho, já viu crente fazer? Eu já vi crente fazer isso, irmãos. Chega na fila da loteria, a fila está lotada. E tem um conhecido que é o segundo na fila. Ele pega o seu boletim, chega disfarçando, entrega o boletim para a pessoa, paga para mim, vamos dar moral aí. Entrega o boleto para a pessoa pagar, para ele não enfrentar a fila. Ele não furou a fila não, quem furou a fila foi o boleto dele. Boleto voador, furador de fila. Está tentando dar golpe, irmão. É corrupção, é pecado. Está revelando o seu coração. Não adianta. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão te vendo. Você vai estar se enganando só mesmo a você. Impossível você estar achando que você está enganando a Deus. E pior ainda, você está na cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo vê quem é quem. Não adianta. Ah, eu sou espiritual. Você avaliou? Beleza. Qual o seu ponto, sua vara de medida? Já percebeu que o cara que vive falando que é espiritual, ele nunca se compara com Cristo, mas sempre se compara com outra pessoa, outro pecador miserável igual a ele? É uma caminhada de maturidade que nos chama a atenção no versículo 5. Preste atenção, o versículo 5 está nos direcionando a isso. Cada um deve levar o seu próprio fardo. Pastor, então agora o negócio ficou confuso para mim. Por quê, meu irmão? Porque na última pregação, a palavra de Deus nos diz, no versículo 2 do capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, cada um tem que levar seu fardo. Cada um tem que levar sua carga. Não, levar o próprio fardo não conflita com levar os fardos uns dos outros, mas sim mostra uma caminhada de ser firmado, de ir se firmando os artelhos espirituais e se fortalecendo em áreas antes vulneráveis e passando a ser forte para ajudar os outros. O texto antes diz, olha, leva o fardo um do outro. A realidade ali era que alguém era espiritual e precisava ajudar alguém que foi pego de surpresa pelo pecado. Agora, o papel inverteu. Aquele que foi pego de surpresa no pecado foi ajudado, caminhou junto, firmou os artelhos espirituais, os artelhos da fé, e agora ele está preparado para levar o seu fardo. Maturidade cristã. Versículo de número 5 nos diz o seguinte, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Não conflita, completa, complementa. Mostra uma realidade de crescimento espiritual. Uma caminhada de você crescer, de você desenvolver os dons, de você amadurecer na fé, de você ir progredindo na caminhada da fé e não regredindo, não andando para trás. 1 Coríntios, capítulo 3, em face a Hebreus 5,13, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2.
com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. O que o apóstolo Paulo está exortando os coríntios aqui? Vocês receberam o Evangelho, foi pregado o Evangelho para vocês. Alguns quiseram discutir algumas questões que necessariamente tiveram que ser evitadas e foram tratados com leite no início da caminhada. Irmão, você pega uma criança aqui de colo, criança pequenininha, e tenta dar para ela aí picanha. Pega aquela gordurinha da picanha, coloca ali na papinha, mas dá junto, vai arrumar problema. Não está preparado. Mas à medida que a criança vai crescendo, você não vai dando só leite. Faz a introdução alimentar, a criança cresce mais um pouquinho, já começa as primeiras besteiras. Daqui a pouco já está no alimento sólido, firme, está preparada. Olha o que Hebreus, em face disso, diz. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é criança, referindo-se à natureza espiritual de uma pessoa na caminhada da fé. Você vai ficar tomando leite até quando? Até quando que você vai ficar aí vivendo em círculo? Não, pastor, só até aqui. Meu irmão, a pregação tem que produzir o querer na pessoa, trabalhar esse músculo aqui, o cérebro, para você ter vontade, ter desejo, dinamizar a sua vida, você ter vontade de estudar, vontade de ler, vontade de conhecer, te exigir, te forçar. Você vai crescendo. Eu não vou chegar aqui e exigir que você saiba tudo sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo. Até falar é difícil. Você recebeu o Evangelho? Você conhece o nome dos 12 discípulos, irmãos? Você conhece os 10 mandamentos? Você já memorizou quantos versículos da palavra de Deus? Você sabe quantos livros tem na Bíblia? Antigo e Novo Testamento? Você consegue falar 5 livros da Bíblia em ordens sequenciais, sem embolar um com o outro? Não? Deixa eu te dar uma dica para você memorizar a ordem. Abra sua Bíblia aqui na primeira página, aqui, ó. Vai estar aqui a ordem. Onde estão a sequência dos livros da Bíblia. Vai ficar fácil para você. Vou te dar outra dica. Pega a sua Bíblia em casa e vai passando. Gênesis, depois de Gênesis. Êxodo. Começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse fazendo isso. Vê se você não vai começar a manusear a palavra de Deus melhor, irmão. Eu não posso te exigir aquilo que o Evangelho não te exige. Mas eu, como seu pastor, tenho a obrigação de te direcionar às exigências do Evangelho e dizer, é assim que o Evangelho está requerendo, irmão. Não tem como fugir disso, não. Olha 2 textos que eu coloquei aqui para você conseguir me acompanhar. Cresçam, olha a ideia que Pedro está dizendo. 2 Pedro 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O quê? Faz o quê? Crescer. Você vai crescendo. Vai crescendo. A pior coisa que tem é crente velho de igreja bebê espiritual. Dá trabalho pra caramba. O cara é cheio de birra, cheio de mania, cheio de vício, quer comer só a papinha, e você não consegue desprender energia para cuidar daqueles novos que estão chegando, porque além de ser um bebê birrento, ele quer se esparramar e exigir, cuida de mim, eu estou aqui, hein? Cresce, irmão, vão crescer. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz assim, presta atenção, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto. Daqui a pouco Cleide vai passar por essa dor. Daqui a pouco mais Carol e as outras irmãs que estão aí se preparando para mais filhos vão passar de novo por essa dor, né?
meus amados filhos, novamente estão sofrendo como que dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Qual a ideia? Cristo está sendo formado em nós, irmãos. À medida que nós vamos nos aprofundando no Evangelho, à medida que nós vamos ouvindo pregações, à medida que nós vamos buscando a Deus, que nós vamos orando, que nós vamos lendo a palavra, nós vamos tendo Cristo formado em nós. Agora, sabe quanto tempo dura a gestação? Quem sabe? 9 meses, né? Quantas semanas? 41 semanas já está ali na estica, já era para ter tirado, na minha visão. Se for normal, já está botando para fora. O que isso significa, irmãos? Dor de parto. Está na hora, já está gerando filho, né? Tem uma gravidez de alguma coisa aí, de algum animal, que demora mais de ano. Mas Paulo não está se referindo a isso, não. Ou seja, tem um tempo, tem um ritmo, mas em algum momento tem que atingir uma maturidade. Tem que atingir uma maturidade. Em algum momento da caminhada, o espiritual que está sendo formado pela ação da graça, da capacitação do Espírito, vai deixar de entregar os fardos para entregar o suporte. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. O versículo 6 nos apresenta essa realidade. Aquele que tropeçou lá no versículo 1, ele teve alguém levando o seu fardo. No versículo 5, ele já está sendo convocado a levar o seu próprio fardo. E no versículo 6, ele já está sendo comissionado para ajudar outros. Diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que instruiu. Alguém te deu suporte, caminhou com você, viveu as dores de parto para Cristo ser formado em você, carregou seu fardo, te deu suporte, te alimentou com a palavra. Agora você está carregando seu fardo e vai ajudar aquele que te instruiu a levar o fardo dele, que pode ser até mesmo uma outra pessoa nova na fé, que pode ser conduzida a Cristo através dessa vida. É a verdade expressa em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, do apóstolo Paulo, Timóteo está recebendo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo recebe do Senhor Jesus, Paulo entrega a Timóteo, Timóteo deve entregar a outros, e outros devem entregar a outros. É assim na vida cristã. Essa é a dinâmica da caminhada da fé. Um crente, ele nunca vai ser, não pode ser um peso morto. Até porque ele não está mais morto. Ele está vivo em Cristo Jesus. As aplicações finais. Preste atenção que eu termino aqui. Primeiro, fuja de uma espiritualidade superficial produzida por comparações. Fuja disso, irmãos. Eu acho que a minha vida cristã está maneira porque quando eu olho para a casa de fulano e tal, lá, estou muito bem. Fuja disso, irmãos. Que Cristo seja a lente, que o Evangelho seja a lente para você olhar para o seu coração e que você ache um coração espiritual de verdade. Fuja de uma espiritualidade superficial produzida por comparações. Amanhã você vai sentar no seu culto doméstico e você vai ser tentado a fazer isso de alguma maneira. Olha, estou fazendo meu culto doméstico. Mas não... Será que tá legal fazer assim? Tá sim. Tem casos por aí que nem fazem. Segundo, não deixe de avaliar o seu coração diariamente. Não deixe passar um dia sequer sem avaliar o seu coração. A vida é corrida. Amanhã você já está aqui pensando o que você vai fazer amanhã. De manhã eu vou fazer isso e depois tem que fazer aquilo e aquilo outro. Você já tem uma agenda semanal corrida. Mas não deixe de maneira nenhuma passar um dia sem avaliar o seu coração. Senhor, que crente que eu estou sendo? Senhor, que espiritualidade que eu estou apresentando? Que vida cristã que eu estou apresentando?
Terceiro, zele por se preparar para ajudar alguém a caminhar. E saiba que em algum momento você vai precisar ser ajudado e em algum momento você vai ser exigido para ajudar alguém. Pastor, eu venho na igreja, eu sento aqui, eu leio a Bíblia, mas essa é a minha batidinha. Eu não quero que ninguém se preocupe com os meus pecados. E pior ainda, eu não quero preocupar com o pecado de ninguém, eu não estou nem aí. Está fora, irmão. Está fora. Se você quer viver assim, deixa eu te dar uma dica para não te frustrar durante a sua caminhada aqui junto com o seu pastor. Procura outra igreja. Essa igreja aqui não é a igreja ideal para você. Pastor, sabe o que eu quero? Escutar um bom sermão, saber que tem um pastor dedicado, que não vai pregar bobeira ali no púlpito. Eu quero saber que tem uma igreja saudável, mas não me exija ser desafiado dos meus pecados e muito menos não me exija trabalhar em função de ajudar alguém nos seus pecados, não. Não é aqui. Desculpa. Pastor, mas é assim, pastor, sua igreja vai ficar pura. Irmãos, estamos começando um trabalho do zero. Eu fui para a Guarafia, tinha 4 irmãos. Começamos aqui na cidade do zero. O pastor não está preocupado com quantitativo sem qualidade. Se Deus quiser dar uma quantidade, joia, mas uma quantidade qualitativa segundo aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa convivência como comunidade, irmãos. Não é um lugar de crente não me toque aqui nessa igreja. Não é um lugar de um crente falar assim, olha, eu estou vendo que o pastor está trabalhando, tem alguns irmãos trabalhando, eu não estou nem aí. Hoje, eu dei 2 viagens, outro irmão deu 2 viagens, fomos buscar as pessoas e em contrapartida nós percebemos que existem pessoas que não estão, tá assim mesmo, tem alguém para fazer. Irmão, seja zeloso, olhe para o seu coração, se prepare para ajudar alguém a caminhar. Coisa bonita é na caminhada cristã você ver crentes sendo referências para outros crentes, mulheres sendo referências que outras mulheres podem olhar e falar assim, eu quero caminhar com ela. Eu oro para que Deus produza o resultado do Evangelho nos corações, de modo que ninguém queira se avaliar, se comparando por baixo, se nivelando por baixo. As lentes do Evangelho devem ser as lentes que nossos olhos estão colocando ela para olhar para dentro do nosso coração. Eu oro para que Deus produza em nossos corações uma verdadeira espiritualidade. Que não precisa de barulho, de luz, que não precisa de cenografias para produzir essa espiritualidade. O que precisa? De um evangelho sendo pregado para os corações diariamente, para que venhamos viver uma verdadeira espiritualidade. Eu oro para que o Senhor Jesus possa nos fazer ser espirituais. Espirituais na ótica do Evangelho e não na ótica humana. Feche seus olhos. Vou pedir o João que esteja aqui com a gente nesse momento. Eu quero que seja oportuno para você começar fazendo isso, olhar para o seu coração. Você pode começar a olhar para o seu coração agora. Você pode olhar para tudo que foi enxertado da cultura, tudo que foi enxertado do seu achismo, tudo aquilo que você... Ah, pastor, eu achava que você... Não, irmãos. Vamos olhar para a cruz. Vamos ver aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Vamos nos quebrantar, sabendo que, diante daquilo que Cristo fez, o Evangelho nos propõe graça para um pecador arrependido. E diante de tudo que Cristo fez, o Evangelho também nos propõe exigências. Ande de modo que seja digno do Evangelho. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Me
Ó Deus, nós lhe rogamos, Pai, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nós, para forjar o nosso caráter e nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Nós nos apresentamos diante do Senhor quebrantados, pedindo ao Senhor que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em nossos corações, não nos deixando viver por nós mesmos, para nós mesmos, segundo os nossos próprios interesses, de acordo com as nossas próprias medidas estabelecidas, mas que o Seu Evangelho estabeleça o nosso modo de vida, Senhor. Ó Pai, nós lhe suplicamos misericórdia, clemência, graça, Deus, para que o Senhor possa nos fazer viver assim, Senhor. Por favor, Senhor, nos confronte, nos confronte, Senhor, com a Sua palavra, Senhor. Nos transforme, Senhor. Não nos deixe ficar acomodados no nosso jeitinho de ser crente, mas nos sacuda em nossos bancos para que possamos, ó Deus, ser conformados pelo Evangelho. E conforme Romanos capítulo 12 nos diz, que nós possamos, ó Deus, sermos transformados e transformar pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, produzir em nós um desejo ardente pela Sua palavra, pela vida na comunhão, e que nossa comunhão possa ser ferro afiando ferro, Senhor. E que nós possamos ser afiados através da Sua palavra, na bênção da comunhão, no derramar do Seu Espírito Santo, e que nosso viver, ó Deus, possa ser um viver no Evangelho. Deus, e que o resultado disso seja, primeiramente, glorificar o Seu nome, e, secundariamente, ter, ó Deus, uma comunidade esparramada, Deus, por causa da verdade estabelecida, Senhor. Que as pessoas se sintam compelidas a estar em nosso meio, não porque nós estamos impondo a elas estarem aqui, mas porque o Seu Evangelho está atraindo, e porque o Evangelho vivido está sendo desejado por outros, ó Deus. Outros possam olhar para nós e dizer assim: eu quero viver lá no meio deles, é assim que eu quero viver, não para nossa glória, engrandecimento, mas para a glória do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que as mulheres em nossa cidade possam olhar para as nossas irmãs e verem mulheres de Deus e dizerem: nós queremos viver daquela maneira. Que os homens de nossa cidade possam olhar para nós e dizer: é assim que eu quero servir a minha igreja, é assim que eu quero servir a Deus. Eles possam olhar para nós e ver isso, Deus, e serem compelidos a isso. Que os jovens da nossa cidade, que estão carentes de referência, possam olhar para os homens da nossa igreja e verem referências para que eles possam servir ao Senhor e viver no Evangelho, Senhor. Ó Deus, que as nossas crianças possam fazer com que outras crianças olhem para elas e possam dizer: é assim que eu quero viver, é assim que eu quero ser. Não por causa do nosso jeitão de ser, mas por causa de Cristo em nós, por causa do Seu Evangelho em nós. Que o Seu Evangelho, Senhor, possa sair pelos nossos poros, ó Deus. Que nós possamos respirar, transpirar o Seu Evangelho, Senhor. Venha, Deus, mexer com o nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos viver uma espiritualidade rasa, superficial, auto-intitulada, mas vivemos uma verdadeira espiritualidade, uma vida cristã séria. Em nome de Jesus, cubra-nos com misericórdia, graça e sabedoria, para que possamos assim viver de modo piedoso, que glorifique o Seu nome e possa cativar todos os Seus eleitos, ó Deus. Em nome de Jesus, assim oramos, agradecidos por Sua palavra. Amém e amém.